tirar um pouquinho os slides. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus. Que nessa noite sintamos o amor do nosso Mestre preenchendo nossos corações. Para iniciar a noite, vou fazer uma leitura deste livro, Palavras de Luz, que traz uma mensagem de Emmanuel para cada dia do ano. E o trecho de hoje é um trechinho do capítulo 49 do livro Encontro Marcado. E o capítulo se chama Em Torno da Humildade. E ele diz o seguinte: cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos. Nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros, e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Agora convido a todos a fecharmos os olhos, acalmarmos o coração, silenciarmos a mente e nos entregarmos a este ambiente que a equipe espiritual preparou desde cedo para receber a cada um de nós aqui. No exato instante que passamos por aquela porta, somos recebidos por um irmão que nos acolhe, nos recebe com o amor do Mestre e já percebe as razões que nos trouxeram até aqui esta noite. E assim, envolvidos por essa vibração amorosa e serena, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a estes irmãos de luz que aqui estão conosco. Pedimos que esta vibração inspire e envolva a nossa querida irmã Madalena e que tenhamos as suas palavras guardadas em nosso coração, porque a cada vez que aqui viemos, levamos ferramentas e inspiração para seguirmos fortes em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus. E a palestrante será a Madalena, como já falei, e o tema é a importância da mediunidade infantil. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui na frente da nossa casa, passando um pouco do estudo, né, e dessa doutrina maravilhosa.
E hoje nós vamos falar da importância da mediunidade na infância. Pode ser meio estranho para alguns, né? Mas também acontece, né? A mediunidade na infância, como nós vamos ver. Então, primeiro, para falar desse assunto, vamos falar um pouquinho rapidamente do que é a mediunidade. A mediunidade é a faculdade de sentir a influência dos espíritos e que permite o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. A mediunidade deve ser desenvolvida e praticada com o propósito moral de servir ao bem, ao consolo e à divulgação das leis. Então, isso é a mediunidade. É a forma que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. No livro dos médiuns, lá no capítulo 14, o item 159 fala dos médiuns. Então, todo esse capítulo vai falar dos médiuns. E Kardec traz para nós o seguinte: que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Então a gente entende que todos nós podemos sentir essa influência do plano espiritual. Um com mais acentuado, o outro menos acentuado. Mas todos nós temos essa faculdade. Basta que a gente desenvolva. E o que é a mediunidade na infância? É também a capacidade das crianças perceberem e interagirem com o mundo espiritual. Nessa fase, os espíritos ainda em processo de reencarnação estão mais suscetíveis às influências e manifestações espirituais. Como que isso acontece? As crianças da 0 idade até 7 anos, elas ainda estão em processo de adaptação na reencarnação. Então, elas são mais suscetíveis a ouvir e a conversar lá com o plano espiritual do que conosco aqui. Então, elas ainda estão em adaptação. Muitas delas a gente vê que se conversam com os amiguinhos imaginários, brincam, né? Conversam ali como se tivesse alguém perto. A gente olha e não tem ninguém. O que é a criança falando? Um amiguinho imaginário. E é natural, né? É uma coisa que você olha natural para ela, como se nós estivéssemos dialogando. Tá? E aí no capítulo 18, que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade, no item 221. Aí tem a pergunta: será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente que sim, porque é muito perigoso. Esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessa ideia, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante das consequências morais. Não se desenvolve a mediunidade na criança. Isso acontece com ela naturalmente. O que nós temos que fazer é tratar com naturalidade. Nada disso, é coisa da sua cabeça, para com isso, para de ficar conversando. Trata com naturalidade. É uma fase que vai se passando, ela vai se adaptando àquele momento, e é natural, é tratar com naturalidade. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos ou de espírito de visões, haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada ou excitada. Então, quando a criança manifesta isso de maneira naturalmente, não é que a gente está desenvolvendo nela, ela já vem com esse desenvolvimento. Então, é natural e é normal. Então, não é a mesma coisa que a gente ficar evocando. Eu sei que a criança vê alguma coisa e eu ficar perguntando para ela: você está conversando com quem? Quem você está vendo? Você está vendo o vovô? Você está vendo a vovó?
Vamos chamar o vô, ver se ele vem falar com você. Não, a gente não vai excitar isso na criança. Qual a idade que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso de idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois o de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazê-la dela um brinquedo. A prática da mediunidade na criança, como a gente falou, é natural. Então, é inconveniente para ela, sim, mas não há limite de idade para a criança. Então, tem criança de 11, 12 anos que tem uma mediunidade aflorada e a gente vê hoje, tem vários casos aí. Até numa aula a gente estava conversando com um garotinho chamado Davi, né, que fala de cardiologia assim como se fosse um médico estudado. E ele tem quantos anos? 4 ou 5 anos? 6 anos. 6 anos, entendeu? E fala como se fosse um adulto que tivesse estudado, né, feito a faculdade de medicina. Ele fala com propriedade das coisas. A prática do espiritismo, como adiante veremos, requer muito tato para se desfazer o embuste dos espíritos mistificadores. Se homens feitos são por eles enganados, a infância e a juventude estão ainda mais expostas a isso, por sua inexperiência. Sabe-se também que o recolhimento é condição essencial para se tratar com espíritos sérios. As invocações feitas levianamente ou por divertimento constituem verdadeira profanação que abre as portas dos espíritos zombeteiros e malfazejos. Então, ele já fala assim, para nós, enquanto adultos, né, se a gente for para a prática da mediunidade de forma inadequada, já é prejudicial e perigoso, imagine para as crianças. Na minha época da adolescência, na escola, a gente brincava muito, né? Brincadeira do copo, passa, né? Acho que alguns aqui também passaram por isso. Era uma brincadeira. E o que saía ali, gente? Coisas doidas, né? Então, isso é um inconveniente mesmo. Então, se para nós já é um perigo, imagine para as crianças, né, essa prática. Então, por isso que a gente não deve incentivar as crianças para que não seja uma brincadeira, elas comecem a brincar com isso, né, que pode trazer inconvenientes, e até abrir a porta para os espíritos zombeteiros e malfazejos por estar. Quais são os sintomas que nós podemos associar nas crianças como mediunidade? Percepção dos espíritos, que é amigos imaginários que contam fatos que as crianças não conhecem. Então, isso é um fato que a gente pode estar aí percebendo que a criança está passando por essa fase da mediunidade. A sensibilidade física, energética, que é arrepios, calafrios e cansaços. Isso se forem coisas constantes, né, que vem assim do nada, algo que não tem uma provocação, né, em qualquer momento ela está assim. Às vezes quando ela entra em algum local, ou quando ela está perto de alguma pessoa, ela fala que está sentindo, né, essas coisas. Intuições fortes. Intuições fortes também é a mesma coisa. A criança tem pressentimentos, ela pode ter pressentimentos sobre alguma coisa que vai acontecer. Ou passar, está passeando, quando a gente em algum lugar e fala, olha, acho que aqui vai acontecer isso e isso. Ou um dia eu vi acontecer isso e isso. E mais para frente a gente recebe notícia que naquele lugar houve algum ocorrido que aquela criança mesmo falou. Né? Isso também pode acontecer. Alteração de humor. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou brava, outra hora eu estou chorando. Né? Pode ocorrer mudanças bruscas de humor, surgimento de traços de personalidades que não são seus, que a gente já percebe que não faz parte da criança. Aqui.
especialmente até os 7 anos, porque é quando ela está ali naquele termômetro energético, que ela capta toda a energia e está mais suscetível ao mundo espiritual. Sonhos e pesadelos intensos. Acorda chorando, gritando. Minha mamãe, você vai me deixar? Mãe, isso aí que você tinha me deixado. Isso também faz parte. A criança tem sonhos e pesadelos muito vividos que às vezes se manifestam até com situações espirituais ou experiências dela vivida em outra encarnação. Medo e ansiedade. Uma coisa inexplicável que pode aparecer com determinados lugares, com algumas pessoas que não quer chegar perto da pessoa. Cumprimenta fulano, a criança fica reticente, não vou. Chora, não quer. E a gente tem sempre isso. Vai lá, dá um beijo de fulano, dá um abraço no tio, dá um abraço na tia. A criança não quer. Né? Ela não quer. Aquele fluido que está ali, ela já está sentindo, ela não quer. É da pessoa? Às vezes não, às vezes está ali mesmo, né? Que apareceu, a pessoa trouxe alguém que a gente sabe que por onde a gente anda, a gente leva aqueles com que nós estamos em sintonia. Então isso também pode ocorrer. Outros sinais são a capacidade de prever acontecimentos e mudanças de comportamento que não conduzem com a sua personalidade, que é o que a gente falou. E é importante distinguir esses sinais de fantasias normais da infância e buscar orientação adequada para a criança. Né? A evangelização infantil, a casa espírita, tudo isso é um passo que a gente pode estar trazendo para a criança para que ela possa ajudá-la nesse momento. E como é que a gente lida com essa situação, né, no contexto geral? Acolher a criança com naturalidade, não menosprezar o que ela está sentindo, o que ela está falando. Também não supervalorizar as experiências dela, tratando com serenidade e naturalidade. Então não se menospreza, dizendo que aquilo não é nada, que é coisa na cabeça dela, e também não supervalorizar, falar que você é uma criança especial, que você tem dons, isso também a gente não deve fazer. Não estimule. Evite incentivar as manifestações mediúnicas para que não haja o desenvolvimento de práticas que possam ser prejudiciais ou perigosas na infância, período de fragilidade física e psicológica. Sabemos que a criança tem essas visões, que ela conversa, e já chegou a falar para nós que viu alguém da nossa família, da nossa casa, um tio, uma tia, um avô que morreu. E aí a gente vai ficar ali para ela, quando ele aparecer, se ele fala, como é que ele está vestido? Ah, ele está sozinho? Não, gente. A gente não pode fazer isso. Priorize a educação moral. Leve a centros espíritas ou qualquer outra religião que a pessoa participe, para participar da evangelização infantil, porque toda religião tem, né, a sala das crianças, onde ela aprenderá sobre ética, moral, bondade e fraternidade. A nossa casa também tem a evangelização infantil. Aqui a evangelização começa desde o ventre materno até a idade que tiver que ficar por aqui. Então a criança, dependendo da idade dela, cada um tem a sua sala e aprende de acordo com a sua idade. A didática das aulas são de acordo com a idade de cada uma. A juventude, que são a mocidade, os intermediários, bebês, todos eles têm a sala e têm as aulas de acordo com a sua idade. Isso é importante. E os pais que vierem, ou alguém que quiser conhecer, pode vir aos sábados, das 9h30 às 11h. Tem a sala também dos pais, que muitos trazem as crianças e participam também da evangelização na sala dos pais, onde são tratados assuntos corriqueiros do dia a dia, ou até mesmo de algum assunto que está na atualidade, ou vamos conversar sobre o Evangelho. As aulas são dinâmicas, então todos estão convidados, não só a trazer as crianças, mas também de virem participar. Manter o diálogo. Esteja com o diálogo aberto, ouvindo a criança com amor e atenção e explicando o que está acontecendo de forma simples e sem mistérios. E aí, se a criança está vindo para a evangelização, fica até super mais fácil, porque
porque nós, enquanto evangelizadores, também trabalhamos esses assuntos com as crianças, para que elas, quando elas contam para nós as situações que elas passam em sonhos, ou esses amiguinhos imaginários, elas já contam de forma natural, a gente trata de forma natural e explica para elas o que isso significa, né? Como que isso se desenvolve, como que elas têm que agir. Isso ajuda bastante. Oração e prece. A prece é um antídoto para tudo, né, na nossa vida. Então, é rezar com a criança, fazer o evangelho no lar, nos momentos de tensão, procurar pegar a criança, sentar, conversar, fazer uma prece, ouvir uma leitura do evangelho. Essa prática pode ajudar a acalmar e a proteger o ambiente. Não só protege o ambiente, como protege a todos nós também e fortalece a criança naquele momento, para tirar os medos, né, tudo que ela estiver sentindo naquele momento. Procure orientação, caso seja necessário. Pode buscar auxílio no centro espírita para obter a orientação adequada para a criança. Nesse momento a gente se remete a um tempo atrás, onde uma família vai morar numa casa. Estamos no ano de 1847. E essa família, que é o pai, a mãe, 3 filhas, vão morar numa casa. E durante os dias em que eles estão ali, as filhas, precisamente 2 delas, uma de 11 e uma de 14 anos, começam a ouvir barulhos nas tartateiras. Toque, toque. Começam a prestar atenção naquilo. Aí um belo dia, uma começa a falar, acho que eu vou ver essa pessoa aqui. Vamos ver quem é que está falando. A mãe, não tem ninguém aí. Senhor Terra Chata, o senhor está me ouvindo? Faça o que eu estou fazendo. O outro lado, repetiu-se o mesmo toque. Aí a outra irmã falou assim, não, mamãe, não é nada disso não. Amanhã é 1º de abril. Alguém está querendo marcar uma brincadeira com a gente. Aí ela fez a mesma coisa. Se o senhor está aí, faça o que eu faço. Eu palma 3 vezes. Do outro lado era o mesmo som. Palma 3 vezes. Aí a mãe ficou curiosa, já viu? Alguma coisa existe, né? Por trás daquelas paredes. E ela começou a fazer perguntas. E o Espírito foi respondendo de acordo com as batidas que elas falavam. Se sim, uma batida, se não, 2 batidas. E foi se criando um diálogo. E ali soube-se que tinha um espírito ali, uma pessoa que morreu naquela casa, foi assassinada e estava ali. O espírito estava preso ali naquela casa. E aí, com o tempo, né, depois da história, vocês vão ficar curiosos para conhecer, depois eu falo a fonte ali para vocês conhecerem, tá? E se decorreu a história. E isso aconteceu com quem? Kate Margaret, as irmãs Fox, em Harvard. Essas meninas, em 1848, nos Estados Unidos, se tornaram mundialmente conhecidas pelos fenômenos chamados por fenômenos de Heisenberg. Elas foram as protagonistas, essas 2 jovens, uma de 11 e de 14 anos, que os fenômenos despertaram interesse público e científico para os chamados espíritos bastidores. Por quê? Foi aí que se começou a curiosidade daquelas pessoas para aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Então, essas 2 garotas, Kate e Margaret, eram médiuns naturais, que Allan Kardec, em 1855, deu início ao estudo sistemático das manifestações espirituais.
Essas jovens contribuíram diretamente para as primeiras observações organizadas, marcando o início da doutrina espírita. Então, 2 crianças. Foi através delas que Kardec teve esse conhecimento, que elas estavam ali, que ocorria todo aquele fenômeno, foi lá, estudou e realmente viu que havia algo mais além, que havia algo inteligente. Né? E aí foi Deus, no início da doutrina espírita. A gente também conhece, né, alguns espíritos que também têm uma idade, já tinham uma mediunidade. Chico, por exemplo, quando sua mãe morreu, ele tinha 5 anos de idade. O pai entregou para a madrinha, criou ele por um certo tempo e judiava muito dele. Ela espetava o estômago de Chico com garfo, né? E naqueles momentos de dor, de tristeza, o que ele fazia? Ele ia para o quintal tinha uma árvore, ali ele sentava e recebia a visita na vizinha dele. Colocava ele no colo, e ali conversava com ele, carinho, e falava para ele: tenha calma, tudo isso vai passar. Divaldo, com 4 anos, também já tinha uma mediunidade apurada. Na casa dele, quando estava na sala, no momento, apareceu uma senhora que pediu para ele chamar a mãe. Ele foi chamar, a mãe perguntou quem era e falou: a senhora queria falar com você. Disse que é sua mãe. Aí veio a tia, conversaram, aí perguntaram para ele como que era aquela senhora. E ele falou como ela estava vestida, o que ela tinha, e a tia falou: não, essa roupa eu coloquei na mãe, esse calafé eu coloquei nela quando ela estava no caixão. E aí sim. Mas o pai não acreditava nisso. O pai batia nele muito por conta disso. Porque ele via parentes de vizinhos na rua que já morreram, ele falava. Né? Em uma ocasião, o pai bateu nele por causa disso. E aí quem que ele viu? O avô. Aí a avó chamou ele e falou assim: ó, fala para Chico, o pai dele chamava Francisco. Fala para Chico que ele mentia para mim, eu nunca bati nele. Aí ele falou: pai, meu avô está falando, o senhor mentia para ele e ele nunca te bateu. O senhor mentia mais que eu. Aí ele: como assim? É isso, menino? Meu avô está falando. E ele não acreditava. E aí, como ele falou com tanto ênfase, ele perguntou: então pergunta para ele quem é minha madrinha de batismo. Aí ele perguntou para o avô, aí o avô respondeu. Aí disse: ele falou que é de virgens. Pronto. Era de virgem na madrinha dele. E aí foi que ele começou a acreditar, né? Chorou, abraçou, pediu perdão do Divaldo. E passou a acreditar, segundo essas são as falas do Divaldo. Passou a acreditar na doutrina espírita, muito mais que o Divaldo. Então nós temos aí esses personagens, né, que trouxe para nós uma literatura espírita maravilhosa, que em tenra idade já faziam as suas manifestações, já conversavam. Né? Então a gente precisa também acolher as nossas crianças e entender, né, fazer com que elas entendam o que se passa com elas de forma natural. Essa literatura infanto-juvenil de Lamartine e Pagliaro conta a história das irmãs Fox, essas 2 meninas que deram início aí à doutrina espírita. Então, esses exemplos históricos reforçam que mesmo na infância, na adolescência e nos anos iniciais da juventude, não há qualquer impedimento à mediunidade natural. Né? Elas representam importantes fases do espírito e, como tal, requerem orientação e não a negação do caminho. Então, é orientar mesmo. Então, dessa forma, a doutrina espírita não proíbe a mediunidade em crianças, mas sim recomenda discernimento, preparo e acompanhamento criterioso, de acordo com o grau de amadurecimento emocional e moral do espírito. Nós não vamos colocar as crianças para o trabalho mediúnico, tá? Mas
O não proíbe, porque as crianças já vêm com isso com naturalidade, então a gente precisa conversar, trazer para a casa espírita, vai estudar, vai passar pela evangelização, passa todos os anos aí que forem, né, que estiverem conosco, e com esse estudo, com esse aprimoramento, elas vão desenvolver a maturidade ali de forma natural, sem medo, né? Sem nenhum obstáculo para elas, porque elas vão entender o que está acontecendo com elas. Tá bom? E é muito importante que a gente acolha e trate a situação com naturalidade. E participar do Evangelho no Lar é primordial também, porque muitas vezes esses temas, essas situações podem ser falados em casa no Evangelho. E as crianças podem perguntar também, né? E aí a gente está ali também para reforçar e para auxiliar eles. Então, tudo isso ajuda não só a criança, como nós, enquanto família, a passar por essa situação. Então, é importante reconhecer e orientar os potenciais mediúnicos das crianças de forma responsável e amorosa. Assim como nós, quando vem para casa, que a gente está no nosso aí, né, rompantes da nossa mediunidade meio, né, desequilibrada, a gente já chega aqui, a gente é recolhido. Então, acolhemos todas as nossas crianças. Muito obrigada. Boa noite Convido a todos para fecharmos os olhos mais uma vez, elevarmos o pensamento e agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre, modelo e guia, e à equipe espiritual da casa que durante esta noite cuidou de cada um de nós. Agradecemos pelo fortalecimento, pelo acolhimento, pelo tratamento que recebemos. E que esta vibração que nos envolveu aqui e cuidou das nossas dores se estendam até aqueles cujos nomes estão no caderno de vibrações, aqueles irmãos que estão em tratamento na casa e que cheguem até aos nossos lares, que esta vibração percorra cada canto, cada ponto, ilumine, aqueça o coração daqueles que ali vivem conosco e deixe um rastro de esperança, que ao chegarmos em casa hoje, sejamos recebidos pelo amor do nosso Mestre, que ali esteve, abençoando o nosso lar, cuidando, atenuando as dores e deixando para trás uma pitada de paciência, compaixão, perseverança, e que com este carinho de Jesus recebidos em nosso lar, possamos exercitar a humildade, oferecendo ao próximo aquilo que já recebemos do nosso Pai, que recebemos o tempo todo do nosso Mestre, que veio para nos ensinar, exemplificando o caminho, porque o mundo hoje possui muitos caminhos abertos pelos passos do Mestre,
que tenhamos discernimento, sabedoria e amor no coração para enxergarmos estes caminhos e por aí seguirmos. E aqui, preparemos o nosso coração para receber o passe e que quando estivermos dentro da cabine, possamos dialogar de coração aberto com os irmãos que nos recebem, nos acolhem e nos dizem silenciosamente que tudo vai dar certo. Basta mantermos a fé e não desistirmos. Assim, aquecidos pelo amor do Mestre Jesus, seguimos para mais uma semana em nossas jornadas, fortalecidos e sustentados. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.